Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu tô gravando hoje à noite, então não sei exatamente que hora você vai ver, mas estamos aqui para mais uma terapia em grupo. Na verdade, hoje é a última terapia em grupo que a gente vai fazer sobre contos de fadas em comemoração ao mês de Dia das Crianças. Então nós falamos sobre Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, e hoje nós vamos falar sobre Cinderela. Então foram os 3 contos que nós trabalhamos no mês de outubro. Eu adorei esse conto, eu sempre gostei muito dos 3. Esse foi inclusive um pedido que colocaram numa dos comentários de algum dos perfis. E eu já tinha interesse mesmo de gravar sobre Cinderela, de fazer um estudo sobre Cinderela. Já sabia algumas coisas, mas fazendo um pouco mais de apuração, um pouco mais de pesquisa, certamente eu descobri algumas outras coisas, algumas que não gostei tanto, outras eu gostei bastante, mas consegui fazer uma ampliação bem mais elaborada do que eu tinha sobre esse conto e que a gente pode interpretar, pode atrair para as nossas próprias vidas. Bom, só para a gente deixar já registrado, né, nossa terapia em grupo, nós estamos prestes a entrar em férias. Estamos acabando aqui a análise dos contos de fadas populares, que a maioria das pessoas conhece. Obviamente eu trago, né, principalmente a versão dos Grimm e de outras do Perrault, que é diferente do que a gente está mais familiarizado, que é propagado pela família Disney, né, pelos estúdios Disney. E são muitas versões, é impressionante. Cinderela acho que é uma das que tem mais versões. Mas só para registrar aqui, a gente está finalizando aqui a comemoração do mês das crianças. No mês de novembro eu vou trazer o que eu já comentei com vocês, que é um estudo sobre o filme Minha Vida Noutra Vida, que é um filme que eu usei como fio condutor para a elaboração da minha monografia do curso de psicologia junguiana, décadas atrás. Então tem um material rico, amplo, vai ser bem mais aprofundado. Eu vou destrinchar bem mastigadinho mesmo esse filme em 2 ou 3 episódios, que eu vou picotar ele, né, fracionar ele nos finais de semana, que vai subir aos domingos às 20 horas. E depois, só para registrar aqui mais uma vez, a gente vai entrar em férias com terapia em grupo. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o terapia em grupo tem o objetivo de justamente fazer ampliações, leituras e análise do ponto de vista da psicologia junguiana, que é a linha que eu tenho formação e que eu tenho mais identificação, embora não fique restrita a apenas essa linha de pensamento. E aí a gente sempre elege algum fio condutor, contos, mitos, lendas, filmes. Algumas semanas atrás eu trouxe uma ópera, né, a Flauta Mágica. Então a gente sempre elege algum fio condutor para, com base nesse fio condutor, com base nessa narrativa, a gente fazer uma ampliação simbólica e arquetípica sobre os elementos, sobre o enredo dessa narrativa, e sempre possibilitando a aproximação com as nossas próprias vidas. Como eu sempre falo, quase sempre é mais fácil a gente ver, enxergar, detectar, perceber, dimensionar os próprios problemas na vida de terceiros, mesmo que sejam terceiros ficcionais. Então a gente usa isso como fio condutor para amortizar, às vezes, algumas demandas, sabe? Algumas dinâmicas das nossas vidas. E, com base nas histórias, muitas vezes conseguir ter algum tipo de visibilidade de outras perspectivas sobre histórias parecidas que a gente está experimentando e como é que eles, né, resolveram ou como não resolveram aquelas questões, criando possibilidades da gente elaborar novas alternativas e trilhar nossos próprios caminhos, né, de maneira mais saudável possível para nós e para o meio que a gente estiver inserido. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Correia, psicoterapeuta na linha junguiana, que faço esse trabalho aqui na terapia em grupo, mas o canal do Viva Vidas Vivas, que eu tô falando tanto para o Instagram quanto aqui para o canal, ele tem algumas playlists. Temos interesses de fazer outras coisas também, mas na medida do possível a gente vai elaborando e disponibilizando aí para vocês. Concomitantemente,
esse período de gravação aqui dos contos populares em celebração ao mês das crianças, a gente está finalizando os episódios do Coisa de Mulher, que é um encontro que a gente faz e trata de questões relacionadas ao feminino. Então foram 8 episódios, a gente está finalizando a publicação desses episódios, é uma roda de conversa, que este aconteceu aqui na minha casa, o próximo vai acontecer provavelmente na casa da Andréa, que é a minha parceira. Acho que eu nunca falei de Coisa de Mulher aqui no Terapia em Grupo, mas eu tô falando justamente porque a gente está finalizando. Foram 8 episódios, elas ficaram aqui, a gente conversou por 7 horas. Foram 8 episódios maravilhosos de temas profundos, verdadeiros, né, corajosos, depoimentos corajosos de algumas das participantes, que eu recomendo que vocês deem uma olhada lá na playlist, além de todo o material que tem aí no Terapia em Grupo, que está dentro da playlist Terapia em Grupo. Vamos lá pro conto, que eu fico aqui tagarelando? Bom, Cinderela todo mundo conhece, mas obviamente vocês também me conhecem e sabem que eu sempre trago alguns elementos diferenciados do conto que a gente conhece popularmente. Cinderela obviamente não será diferente. Eu trabalhei principalmente com o livro né, que é a coletânea de contos dos irmãos Grimm, e O Lado Obscuro dos Contos de Fada, que é um livro bem legal também. Embora, sinceramente, eu não gostei tanto do material, da abordagem que ela fez sobre a Cinderela. Eu achei que do Chapeuzinho Vermelho foi muito melhor. A Cinderela é o primeiro capítulo, então ela ficou meio que usando Cinderela para meio que introduzir como é que o livro ia acontecer, pelo que eu percebi. Então, assim, em cima do conto mesmo, eu achei que teve pouco. O conto que está aqui no livro da coletânea dos Grimm, tem algumas variações, se vocês pesquisam na internet, diversas. É impressionante como muda as versões. Uma informação interessante que ela traz, como é que chama a autora? Karin Hucken, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela. Ela trouxe uma informação que Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, esses contos que a gente está trabalhando, que é bastante popular, tem uma série de versões, como a gente fala e aborda, mesmo em relação às outras coisas que a gente utiliza aqui no Terapia em Grupo, né? Mitologia e tudo mais. Mas em relação a Cinderela, ela, eu não vou lembrar o nome das pessoas, mas um norueguês, em 1910, eu lembro o ano, mas não lembro o nome da pessoa. Em 1910 ele fez uma lista de contos. E aí ele meio que tabulou ali os tipos de contos. Parece bem interessante, eu fiquei bastante curiosa para acessar essa lista, ainda não vi. E aí ele se deteve basicamente aos contos que eram ali nas regiões dos países nórdicos, que era onde ele estava inserido. E em 1960 e alguma coisa, 64, um americano, ele pegou essa lista desse norueguês e ampliou para o mundo todo, né, pegando todos os contos, fez um trabalho incrível, pelo que eu percebi que ela falou aqui. E aí ele conseguiu abordar, não sei se todos, mas uma amplitude muito maior de contos e categorizou eles por tipos, né, por determinadas similaridades. No caso da Cinderela, ela está categorizada no item 510A. E tem algumas histórias que se assemelham a ela, com mudanças às vezes radicais no desfecho ou nas motivações dessas pessoas, desses personagens. E tem uma outra listada, ela é 510A, e tem o 510B, que tem o nome de Pele de Asno. Então ela começa contando histórias similares à Cinderela e tem variações significativas. Inclusive ela traz informação que tem muitas versões, se eu não me engano 77 versões de Cinderelas com gênero masculino. Cinderela é o homem, né, o personagem principal do conto, mas a maioria são mulheres de modo geral. A versão de Perrault e a versão dos Grimm são as mais famosas, as mais populares.
A de Charles Perrault é datada de 1697 e a dos irmãos Grimm, ela foi publicada em 1812. Mas a Karen traz informação de que esse conto remonta a muito mais tempo atrás. Ela marca aqui no livro dela 850 anos depois de Cristo, tem evidências lá de contos, e pelo que eu pesquisei na internet em outros lugares, dá conta que são 860 anos antes de Cristo já tinha registro de conto similar, né, ao conto que a gente conhece da Cinderela. Resumidamente, só para dar algumas informações aí textuais e de localização, mas basicamente Cinderela é uma menina muito doce, muito amável, que fica órfã muito jovem. Vou contar bem resumidinho, depois eu vou inserindo quais são as principais variações e importâncias, principalmente em relação ao filme da Disney. O estúdio Disney, eles se baseiam basicamente em cima dessas duas versões, tanto de Perrault quanto dos Grimm, mas ele muda, não está exatamente igual em muitos aspectos ali, mas o enredo é aquele que a gente conhece. Então é uma garota que fica órfã, muito amada, muito paparicada pelos pais, e aí em um determinado momento tinha posses, né? E em um determinado momento essa mãe fica doente, e antes de morrer, no leito de morte, ela chama a filha, e ela chama... Aliás, acabei de me ocorrer, né? Eu não vi em nenhum lugar o nome da Cinderela de verdade, porque Cinderela é apelido, né? A Gata Borralheira é apelido. E aí me lembrei aqui que no filme da Disney ela é chamada de Ella, né? E-L-L-E, que é ela em francês também. E aí ela chama a filha e pede para ela, no filme elas usam o termo seja gente, tenha coragem e seja gentil. Essa é a recomendação que essa mãe passa para Cinderela. Nas outras versões ela fala algo do tipo, mas não usa essas palavras específicas, mas recomenda que ela seja boa, que ela vai continuar cuidando e zelando por ela mesmo depois de morta. Eu tenho um estudo muito interessante do livro Mulheres que Correm com Lobos. No terceiro capítulo fala de vassaliça, que em certa medida tem várias similaridades com a dinâmica da Branca de Neve e de Psique, do mito Eros e Psique. Também tem uma dinâmica interessante que elas se assemelham ali, faz uma fusão das informações para contar o enredo da vassaliça, que é bem legal. Recomendo que vocês deem uma olhada. Mas continuando, quando essa mãe faz essa recomendação, ela morre e enterram a mãe ali próximo à casa, e ela vai diariamente chorar no túmulo da mãe. Dá conta de que a versão dos Greens e do Perrault, tá? Dá conta que chega o inverno, né? A garota ali em luto, chorando em cima do túmulo da mãe. Chega o inverno deixa a lápide da mãe, o túmulo da mãe branco, né? Por conta da neve. E aí quando chega a primavera, que a neve derrete, né? Caminhando para o verão, o pai já está casado novamente com a madrasta. E aí a madrasta vem com as duas irmãs, né? Que são categorizadas ali como meia-irmãs dela, que viram enteadas do pai. E aí, na versão que a gente conhece popular do filme, vai tomando uma dinâmica, ela vai sendo rejeitada mesmo tanto pela madrasta quanto pelas filhas. E aí chega um determinado ponto do filme e do livro, que também traz a informação de que o pai vai fazer uma viagem, que ele é uma espécie de mascate, ele tem negócios, né? Então ele viaja bastante. E aí ele pergunta para as filhas, para as 3 filhas, que agora são dele, o que é que elas querem de presente de viagem. E aí uma das enteadas pede vestidos maravilhosos, a outra pede joias, né, maravilhosas, e a Cinderela pede que ele traga o galho
que tocar nele quando ele estiver voltando para casa. Então, o primeiro galho que tocar em você quando você estiver voltando para casa, eu quero que você corte esse pedaço e traga para mim. E aí no filme dá conta de que o pai viaja, compra as coisas que precisa comprar para as meninas, e aí na hora que ele tá voltando ele esbarra num galho, ele quebra aquele galho, e aí no filme ele adoece no meio da viagem e morre na viagem. Quando chega a caravana, porque eles viajam em caravana, chega na casa lá da Cinderela, entrega lá as coisas que ele já tinha mandado para a família e entrega o galho para Cinderela. E a Cinderela sobe com o galho lá, triste porque o pai morreu. E aí continua o filme, que daqui a pouquinho eu volto. Nos contos, tanto na versão dos Greens quanto do Perrault, esse pai não morre. Curiosamente, esse pai ele volta, porque eu fiquei surpresa, eu ainda não conhecia uma versão de que o pai não morre efetivamente, né? E aí ele volta, entrega os presentes para as filhas, o vestido para uma, as joias para outra e o galho para Cinderela. A Cinderela pega esse galho e vai até o túmulo da mãe e enterra o galho ali no túmulo da mãe. E chora, né? Ela chora muito em cima desse túmulo, até ela chora tanto e tantas vezes que com o choro da Cinderela esse galho brota. E aí brota ali no túmulo da mãe, os anos passam, vira uma árvore frondosa, esse pai não morre, ela continua sendo maltratada pela família, ela é relegada à condição de criada da casa, as meninas, né, a madrasta retira todas as roupas e pertences que ela tem. No filme, na versão do Perrault também, ela fica morando no sótão. Na versão dos Greens, ela não tem mais quarto, ela dorme perto da lareira, por isso, né, e mesmo na do Perrault também, ela vive muito ali na cozinha tal, e perto da lareira, então ela tá sempre suja de cinza. E aí vem o apelido dela, que uma das irmãs que atribui, né, o pessoal da casa chama ela de Cinderela, porque Cinderela vem de cinza, né, então é uma indicação do nome por conta do aspecto que ela fica representando tanto na pele quanto nas roupas. Em outros momentos chamam de gata borralheira, mas tem a ver mais com o nome do conto, que é uma origem latina da Itália. Inclusive existe possibilidades, né, porque eu falei que eles se remontam de antes de Cristo, mas a que fica mais popular, 1500 e pouco, é uma versão italiana, que é um outro nome lá, que é e ela é chamada de gata borralheira, não necessariamente por conta que ela tem um aspecto de cinza, tem aspecto mesmo com essa proximidade de borralheira, de borrada, como se fosse borra de café, sabe? É resíduo de alimento que é pior até do que cinza puramente. Ela tá sempre suja porque ela tá sempre trabalhando, sempre cuidando da casa e de tudo mais. E aí, o pai não toma, né, não tem nenhuma atitude sobre esse tipo de comportamento que tem com a filha primogênita. E aí acontece um determinado evento lá que manda avisar para toda a sociedade, né, a alta sociedade, que vai ter uma celebração na corte, e manda convidar todas as moças do entorno, porque vai ter a de Perrault dá 2 noites, ele nem fala de nome, mas ele põe evidência ali de 2 noites de baile. Na dos Greens e de várias outras coisas que eu dei uma olhada na internet, dão conta de 3 noites de baile. E no filme, eu não reassisti o filme, mas eu me lembro só de uma festa, de uma noite de baile, que é a noite que a gente conhece lá, aquela perto de Sapatinho, né? As meninas todas ficam alvoroçadas porque vai ter a festa, né, na corte, que o príncipe vai, né, eles vão ter lá com o príncipe. No primeiro momento dá conta de que é só uma celebração. No filme é porque o príncipe está em idade de casar, então tem uma dinâmica para ele escolher uma noiva para virar a princesa e futura rainha da corte. E aí as meninas vão atrás de vestido, de joias, de adorno, para poder fazer parte desse baile. E
E aí a Cinderela, versões e versões, né? Em uma das versões a Cinderela fica ansiosa e começa a pedir para madrasta deixar ela ir também. Ela insiste, insiste, insiste. Na versão dos Greens ela tem uma dinâmica que não aparece nos filmes, não aparece na Perrault também, mas fala que por 2 ou 3 vezes ela insiste tanto que a madrasta pega um pires com lentilha e joga nas cinzas ali da lareira e fala que se ela separar as sementes da sujeira ali das cinzas, as boas e descartar as sementes que não servem, em X tempo lá, se não me engano a primeira vez são 2 horas, e aí ela tem essa relação muito íntima com os animais, né, assim como Branca de Neve. Aí ela é muito ajudada nas versões dos Greens, pelas pombas, pelos pássaros que interagem com ela ali na árvore que cresce lá no túmulo da mãe, que meio que vira uma árvore mágica, com os passarinhos que interagem ali com ela e trazem tudo que ela precisa com os desejos que ela quer ali. E aí quando ela precisa de ajuda, ela chama esses animaizinhos e ajuda ela a separar rapidamente a ervilha da sujeira e a ervilha boa da ervilha que não serve. Aí tem até uma dinâmica, a ervilha boa no prato e a ervilha que não serve, que já tá passada no papo, né, dos bichinhos lá, dos passarinhos que estão ajudando ela. E aí ela entrega lá, olha que a lentilha tá aqui, a madrasta fica surpresa, e aí ela fala que não, aí que ela não vai, que ela não pode ir, que ela não tem condições de ir. E aí ela insiste, 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 a madrasta vai lá, pega outro pires e joga de novo e fala que ela mais um pires maior, e joga de novo e fala que ela tem menos tempo, e de novo ela entra na dinâmica de pedir ajuda, os bichinhos ajudam ela e ela consegue, até que chega uma hora que a madrasta é taxativa e fala que ela não vai, porque ela tem que ficar em casa, ela não faz parte, né, efetivamente ali daquela família, e que ela não pode participar desse evento significativo, chique, né, de realeza ali, porque ela acha que a Cinderela não merece. E também por conta, né, tem uma dinâmica de inveja, de maldade e tudo mais, mesmo ela maltrapilha, suja e maltratada, né, pela família toda, ela é, a olhos vistos, muito mais bonita do que as filhas da própria madrasta. Então ela tem certeza que se Cinderela fosse a este baile, ofuscaria a imagem, a presença das filhas, e ela tem interesses, tem intenções escusos ali em relação às filhas, né? A madrasta é absolutamente dominadora, ela domina tanto as filhas quanto o pai, que nas 2 versões não morre, mas esse pai é absolutamente submisso a essa madrasta, a essa esposa, essa segunda esposa, que passa a ser a madrasta de Cinderela. No filme, chega um momento que ela se veste com as roupas da mãe, o vestido da mãe, porque ela não tinha mais vestido, então ela guarda as coisas da mãe lá no sótão também. E aí ela desce e aí ela é maltratada também pelas meninas e pela madrasta. A madrasta rasga a roupa do vestido, né, o vestido dela, e deixa ela chorosa lá, e as meninas e a madrasta vão pro baile. Nas versões originais, tanto de Perrault quanto dos Greens, ela fica lá, quando a família vai embora, ela vai pro túmulo da mãe mais uma vez chorar. E fica ali chorando e tal, e pede ali, né, pro elemento mágico, né, ajudar ela a ir no baile. Na versão do Perrault, aí é mais próximo nesse sentido com o filme, aparece de fato uma madrinha, né, uma fada madrinha, e aí essa fada madrinha tem todo aquele sketch, aquela dinâmica lá de pegar uma abóbora, de Perrault, tá, de pegar uma abóbora, pede para ela pegar uma abóbora bonita e tal. Aí na versão do Perrault, ela escava, né, faz buraco lá na abóbora, tira o conteúdo e aí joga o encanto, se transforma em carruagem. Pega lá meia dúzia de ratinhos e transforma em cavalo e coloca para poder puxar as carruagens. Pega lá mais um outro ratinho gordinho na versão do Perrault
e transforma no cocheiro. No filme não é um rato, no filme acho que é um marreco, um pato, um desses aves brancas, tal, maior, que é um peito pomposo. Na versão também dá lá que o rato tem um peito mais estufado assim, que vai ser o cocheiro que vai levá-la. E pede para ela ir atrás de um vaso lá, pegar as lagartixas, são 6 lagartixas, no filme menos, mas eles vão ser transformados em lacaios para poder abrir a carruagem, né, apoiar, né, fazer o ajuste, a ajuda ali para aquela nobre que vai chegar no baile da realeza. Na versão dos Greens não tem abóbora, não tem cavalo, não tem esse monte de coisas bonitinhas que a gente vê lá no filme, que tem na versão do Perrault. Ela simplesmente vai ao baile, né? A árvore, né? A árvore mágica lá cria uma roupa maravilhosa para ela por 3 noites seguidas, né? Ela vai e volta, uma roupa mais bonita que a outra. A primeiro sapato da versão dos Greens é um sapato de cetim com brilhantes em cima, adornado com brilhantes, não tem cristal. Na segunda noite não menciona um sapato, e na terceira noite é um sapato de ouro. Na versão do Perrault já é o sapato de cristal e um vestido mais bonito do que o outro nas 2 noites que ela vai lá no baile. Aí ela tem a recomendação de que ela pode ficar até meia-noite, e que depois da meia-noite o encanto vai se desfazer e ela tem que já estar de volta. Ela não pode ficar lá porque vai desaparecer o encanto. Na primeira noite, ela, quando dá 15 para meia-noite, ela consegue se despedir e vai embora. Aquela dinâmica toda de filme, na hora que ela chega, ela é arrebatadoramente mais bela, mais bem vestida, com mais joias deslumbrantes. Ela dança magistralmente com aquele príncipe encantadíssimo com aquela figura que chega lá no baile sem nenhuma referência, né? Não se sabe de onde que é aquela princesa, acham que ela é uma princesa misteriosa. E aí, a primeira noite fica lá com ele e tal, na segunda, 15 para meia-noite ela vai embora, ele tenta ir atrás dela, ela consegue ludibriar ele, tanto na de Perrault quanto na dos Greens. Na dos Greens ela ludibria ele 3 noites, ele não consegue descobrir quem é ela. Mas na versão que a gente conhece, quando dá meia-noite, na segunda noite de Perrault, quando dá meia-noite, ela se assusta, sai correndo porque ela não viu a hora passar. E aí, no afã de correr, de não ser descoberta, né, de que ela não é da realeza, ela estava ali em encantamento, ela, no afã de fugir, ela perde lá o sapatinho e o príncipe recolhe esse sapatinho, absolutamente apaixonado com aquilo que a gente conhece. E aí, no filme, né, a abóbora, aquelas coisas vai se transformando ao longo da viagem, né, até ela chegar na casa dela. E quando ela chega na casa dela, já chega com os bichinhos todos, a abóbora no meio do caminho, e ela com a roupa com que ela estava, maltrapilha. E na versão dos Greens não tem essa dinâmica de transformação tal de animais, mas ela chega no local lá na árvore, os passarinhos levam a roupa embora para ninguém perceber de onde é que ela estava, a roupa e os sapatos, de onde é que ela estava vindo, como é que ela tinha aquele pertence, e eles levam para alguma coisa, para algum lugar e se desfaz aquilo. Aquela dinâmica toda, o príncipe pega o sapato e vai atrás dela, e que vai eleger a pessoa, né, a mulher que o pé couber naquele sapatinho, porque ele é, a olhos vistos, diferenciado dos outros, porque é um pé menor, tem uma dinâmica interessante sobre essa questão de pé e de pé menor, que não é todo mundo que tem. E aí o príncipe decreta, né, faz o decreto lá que tem que encontrar essa pessoa que sirva nesse calçado, nesse sapatinho de cristal, porque vai se tornar a esposa dele. No filme tem um elemento mais dramático envolvido com a idade do pai. Ele está doente, o pai do príncipe, e no filme o rei morre.
Aí tem lá os proclames de luto, o príncipe apaixonadíssimo, mas ele tem que cumprir o luto para poder, né? Porque rei morto, rei posto, né? Ele é rei a partir de então. E aí ele sai, manda vasculhar todo o condado para encontrar a dona daquele sapatinho. Aquela dinâmica, né? Começa a procurar por todos os lados. Primeiro testa nas princesas, depois nas duquesas e depois na cidade toda, né? Na plebe toda. Chega na casa da Cinderela, tenta provar com as irmãs, com as meias irmãs que são as filhas da madrasta. O sapatinho obviamente não cabe, embora elas se esforcem muito, esse sapatinho não entra de maneira alguma. Na versão dos Greens e do Perrault, uma das irmãs, a rainha manda que ela quebre os dedos, né, e encaixe os pés, porque afinal de contas ela vai virar rainha, ela não vai mais precisar caminhar, ela não vai precisar nunca mais usar os pés. Aí as meninas são submissas, se submetem a ela, quebra os dedos, encaixa lá o pé no sapatinho e o príncipe acha que encontrou e sai, porque afinal de contas é esse a determinação. E aí tem a dinâmica lá que acho que na do Perrault, ele percebe que tem bem sangrando lá o pé e tal, ele vê que não é. Na outra, na dos Greens, ele dá uma volta ali nas redondezas com o cavalo e com a moça que, né, com uma das meninas que calçou o sapato. E aí, na versão dos Greens, tem uns passarinhos lá que ajudava a Cinderela, fala que olha pro pé dela, né, não tá sangrando e tal, e aí ele olha e devolve a filha. Aí testa com a filha seguinte, na hora que vai provar, a mãe fala pra ela, entra a parte da frente, mas não encaixa a parte de trás, e a mãe fala pra ela cortar o calcanhar e encaixar os pés. A menina faz o que ela recomenda, se dá a mesma dinâmica, o príncipe sai com ela pra dar uma volta, tá? Mostram lá que não é a princesa, volta pra casa e pergunta pro pai da Cinderela se não tem mais nenhuma moça. E aí ele fala, não, tem a Cinderela e tal, que é a minha filha do primeiro casamento, mas ela não deve ser, ela não foi no baile, não tem todas as determinações e tal. E aí ele fala, não, eu sou o seu rei. Né? A determinação é que todas as mulheres provem esse sapato até que eu encontre a minha noiva. E aí ele exige que a Cinderela venha. No filme tem uma dinâmica, ela tá presa lá em cima, a madrasta já sabe que ela tem, porque ela perde o sapato, mas ela tá com o outro pé. E aí a madrasta já encontrou esse sapatinho de cristal e é malvada, tem um diálogo interessante lá, e ela quebra o sapatinho de cristal e tranca a Cinderela lá no sótão, que observa tudo passivamente do alto da torre dela lá, da janela do sótão. E aí, quando tem essa determinação que então Manje vira a Cinderela, porque é uma outra moça que pode ser a Cinderela, se limpa lá tal e desce, né? Vai até ele, no Conto dos Greens não desce, ela não tem uma torre, ela não tem um sótão, ela se limpa tal e vem para encontrar com o príncipe, que é rei. E aí o sapato cabe perfeitamente. Em uma das versões dos Green, inclusive na hora que ela calça o primeiro, aí ela tira o outro do bolso e calça o segundo, e fica obviamente claro de que fato é a Cinderela e é a dona do sapatinho de cristal, dos sapatinhos de cristal. E aí o rei, né, dá uma voltinha com a Cinderela, assim como ele fez com as irmãs. E aí as pombas nas versões dos Greens falam, olha pro pé dela, tá? É essa mesmo a tua noiva, seja feliz, vá pro lar, vai pra casa. E as duas pombas, na versão dos Greens, pousa nos ombros dela. E aí na hora que pousa nos ombros dela, ela de novo tem o vestido encantado, né? Ela muda de vestes e vai, casa com o rei, fica feliz. E em uma das versões dos Greens, inclusive dão conta que a corte toda, né, a cidade toda, o país todo fica sabendo dos maus tratos que Cinderela sofria ali naquela família, e aí eles passam a hostilizar essa família, e essa família precisa se mudar
do país. Outras versões dão conta que as irmãs querem lá, tipo, se aproximar, né? Se aproveitar essa súbita elevação da irmã. E aí tem as pombinhas lá que ajudou a Cinderela, que fura os olhos das irmãs. Outra, na versão dos Greens, na versão do filme da Disney, inclusive, eu acho que a mulher tem que ir embora também do país, né? A madrasta com as irmãs também, elas estão falidas e vão embora do país, não tem o pai ali no filme. E aí, deixa eu ver se tem mais algum detalhe diferente nas versões. Acho que tem uma versão que eu achei em uma consulta que eu fiz aqui, que a Cinderela, ela continua sempre seguindo a orientação, as recomendações da mãe morta, da mãe falecida, de que ela tenha coragem e seja sempre gentil. E aí quando as irmãs, quando ela é reconhecida pelo rei, né, pelo príncipe ali que tá ali calçando o sapatinho dela, e ela é levada pra corte, ela leva também a madrasta, o pai, a família inteira pra morar com ela, perdoa tudo e tá tudo certo, né? No filme também ela perdoa, mas, tipo, vive aí, né? E aí, numa dessas versões, dá conta que no mesmo dia casa as irmãs com outras pessoas importantes lá da corte e todo mundo acaba feliz da vida. Confesso que eu não gostei dessa versão muito super feliz, assim, não, né? Cada um colhe o que planta, na verdade. Deveria ser assim. Deveria e né? E aí a versão acaba aí, as versões acabam aí. Vamos para a análise propriamente dita. Mas é interessante, né, as dinâmicas de versão e como é que muda. Então, vamos lá. Contextualizando, antes de entrar para o processo analítico, contextualizando, uma das coisas que a Karen traz aqui no livro, que é a mutabilidade dessas versões, elas se dão justamente porque, especialmente no passado, a gente não tinha registros, né? Não eram livros editados. Começou a ser editado, temos sim a edição de Perrault, temos sim a edição dos Green, e, né, da Latina e tal, mas ainda eram muitos incipientes, né? No passado não havia definitivamente registros, as passagens dessas histórias eram sempre de maneiras orais. Passado de boca a boca, né? Ela até faz uma chamadinha aí nos capítulos, subcapítulos ali dela, que ela fala: quem conta um conto, né? Quem conta um conto, aí tem os 3 pontinhos e a gente sabe o complemento, que quem conta um conto aumenta um ponto, que sempre aumenta mesmo quando a gente está fazendo contagem de histórias. E na passagem oral desses narradores que propagavam essas histórias, muitos dos contos de fadas eram usados, muitos deles eram usados para orientar costumes, dar mensagens, imprimir as questões éticas ou morais ali daquele espaço-tempo, o que era viável, o que não era viável, e aí muitas vezes eram registrados como orientação dentro desses contos. E na passagem oral isso era mudado justamente pelo local onde aquelas pessoas estavam inseridos. Um desses pesquisadores, se eu não me engano, o americano que fez a lista lá, Thompson, alguma coisa Thompson, ele foi fazer um estudo num povoado indígena nos Estados Unidos, passou a morar lá um tempo porque ele estava fazendo um estudo sobre como é que, né, se vivia aquelas pessoas ali. E aí ele foi fazer algum outro trabalho e alguns anos depois ele voltou para essa mesma... e quando ele morava lá, ele contou um conto europeu para uma das pessoas que, né, para um dos indígenas que é dessa tribo. E aí ele ficou um tempo fora, voltou 1 ou 2 anos depois, e aí ele percebeu que outras pessoas estavam contando aquele mesmo conto, que havia sido disseminado e propagado por aquele primeiro, né, que ele contou quando esteve em uma outra oportunidade, e aí ele se deu conta que aquele conto só tinha características do povo, do indígena. Tinha deixado completamente de ser um conto europeu. E aí justamente tem a ver com a questão da identificação, da identidade, da aproximação, da identificação com aquela história, com aquela narrativa, com os seus próprios conhecimentos, né, no meio onde ele está inserido ali.
Isso é uma das explicações, não é uma única, mas é uma das explicações de por que é que temos essa gigantesca mutabilidade de versões em contos, mitologias e tudo mais, justamente porque há um ajuste histórico para ficar mais próximo das pessoas e dos ouvintes que estão, né, interagindo com aquela informação, com aquela narrativa naquele momento. Dito isto, o Perrault, que foi em 1697, ele, lembra, no Chapeuzinho Vermelho, eu mencionei que ele acabou sendo agregado ali na corte de Luís XIV, então ele vivia na corte, ele tinha posses, ele tinha esse prestígio, ele interagia com a nobreza da França na ocasião. E nessa ocasião, eu não pesquisei isso, tá? Não fui checar isso, mas a profissional fez um livro, eu imagino que ela tenha pesquisado. Ela dá conta que Luís XIV, nesse período, ele andava a Paris com uma carruagem em formato oval, né, que dá esse aspecto de abóbora. Então, os pesquisadores entendem que essa abóbora que surge na versão do Perrault, que se transforma numa carruagem, é justamente com base no que ele via do rei da época, né, trafegando ali na civilização, e justamente para dar proximidade de realeza, né, para as populações que iriam interagir com a versão, né, com o conto que ele estava propagando ali na corte, naquele meio, na cidade, na burguesia, naquele momento, e as pessoas se identificavam porque ele tinha um rei que andava com uma carruagem com aquela imagem, né, com aquele desenho de abóbora. Não era abóbora, mas com aquele formato de abóbora. Extravagante e tudo mais, inclusive, né? Aquilo que a gente imagina. Então, vamos para as análises. Eu fiz aqui um resuminho, é um conto com muitos aspectos simbólicos. Só para não ficar tão distante e tão apenas didático, lembre que uma das possibilidades da gente fazer uma identificação e uma aproximação mais íntima mesmo com as narrativas é a gente perceber. Eu trabalho com contos, mitos, fazendo essa análise, eu tenho muito em mente que é como eu trabalho, por exemplo, com sonhos na terapia, por exemplo, que todos os aspectos do sonho têm a ver com o sonhador. Então, os contos e mitos, ele consegue principalmente dar mais essa possibilidade da gente fazer a observação dessas informações. Então, tente enxergar a Cinderela e todos os personagens secundários, o ambiente onde ela está sendo, onde a história está sendo ambientada, como aspectos da Cinderela dentro da nossa psique, né? Dentro das nossas vidas. Mas também com os personagens separados de maneira projetiva, como é que se relaciona com aquelas demandas. Então são alternativas de vocês conseguirem perceber essas histórias, não apenas essa que eu trago, mas todas as outras que vocês tiverem acesso com esse prisma. Em relação à Cinderela, dá pra gente ver a evolução da personagem e dos personagens acessórios, né, ou secundários ali, que também se desenvolve em alguma medida ou que representa algum aspecto da própria Cinderela. Então, se a gente fosse lidar com o conto como se fosse um sonho, e da perspectiva que a gente trabalha a ampliação terapeuticamente, a madrasta, que tem a representação ali da sombra, né, do que é mal, do que é o oposto complementar da luminosidade, da bondade, né, da gentileza da Cinderela. O oposto é a rainha, a madrasta, que é a rainha amada Branca de Neve. Então, esse aspecto negativo, embora em alguma medida na vida das nossas próprias vidas eles possam ser mais contidos, mais orientados, mais direcionados ou libertos, né, experimentados livremente, são aspectos, no caso da Cinderela, são aspectos da Cinderela também que obviamente ela não tem facilidade de lidar com isso. Ela entra no conflito, ela entra no embate, ela tem que interagir de alguma maneira com aquela dinâmica.
Para pegar o exemplo aí da madrasta, mas vamos começar do início. Um dos aspectos que eu sempre trabalho aqui, ele aparece com bastante recorrência, porque ele é sombra, ânima e ânimos, eles são aspectos muito recorrentes nas nossas vidas e nessas narrativas todas. Então aqui vamos trabalhar com ânimos e ânima, que eu acho interessante, que tem a ver com a questão do pai e do príncipe. Num primeiro momento, ou na narrativa de Disney, por exemplo, esse pai efetivamente morre, ele não é presente no filme, tanto a mãe quanto o pai, né? Essa pessoa, a Cinderela, é uma órfã desprovida de pai e de mãe. Então, para a gente trabalhar primeiro com essa dinâmica parental dela, uma das ideias possibilidades de perspectivas, tá, gente? Uma das ideias possíveis é olhar justamente para esse pai como uma ânima fraca. Retomando, relembrando, eu já falei em outros momentos e sem me estender muito, ânima é o aspecto feminino no masculino, no homem, e ânimos é o aspecto masculino na mulher, no feminino. Então, este pai que tem uma ânima aparentemente muito fraca, que projetivamente nós podemos associar com a figura da mãe da Cinderela, simbolicamente ele tem uma ânima tão fraca, tão suscetível, que essa mulher morre. Simbolicamente, né? Pegando o conto, tá, gente? Essa mãe morre. E aí ele vai fazer uma associação projetivamente dessa ânima com essa madrasta que subjuga toda a família, inclusive esse pai. Ele não tem uma atitude proativa, que é uma característica do masculino, para fazer um enfrentamento e uma equidade com esse pareamento do feminino representado através da ânima na madrasta. Como este pai, porque nossas dinâmicas são desenvolvidas a partir da nossa relação parental, né, ou da nossa ideia de relação parental. Como esse pai tem essa característica de fraqueza, de não conseguir se colocar perante essa ânima, essa mulher, e ele acaba se submetendo aos ditames dessa mulher, a relação que a Cinderela tem com a figura masculina é, a primeiro momento, a partir desse pai que é fraco. Como ela não tem uma mãe que também se submete por conta da fraqueza dessa relação, ela também acaba não desenvolvendo esse aspecto ânimos dentro dela. O ânimos da mulher, como eu disse, é um aspecto masculino dentro do feminino, dentro da mulher. E esse aspecto masculino é a maneira como a gente se relaciona no mundo. O aspecto masculino tem a ver com as iniciativas, com os enfrentamentos, com os limites, né? Com o romper padrões em alguma medida, mas restabelecer os limites numa medida seguinte. Como ela não tem isso bem formado na perspectiva desse pai que é fraco ou morto, definitivamente morto na versão Disney, né? Ela acaba não desenvolvendo esse ânimo, essa maneira de enfrentar todas essas novas atividades, todas essas novas interferências, inclusive permeada pela mãe e pelas irmãs, né? Pelas filhas da madrasta. Ela simplesmente se submete assim como o pai. Pegando a imagem do pai morto, efetivamente, uma das características é justamente, deixa eu ver o que eu anotei, quando esse pai, a ferida, quando tem essa imagem do pai morto ou ausente, mais pragmaticamente com esse pai morto, tem uma relação com a imagem da ferida do abandono, porque seja o pai morto ou seja o pai subjugado por essa madrasta, não existe uma tutela de pai para essa filha, para essa Cinderela. Ela está completamente à mercê das dinâmicas que acontecem ali naquela casa, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de zelo, sem nenhum tipo de cuidado. Ela se relaciona principalmente com
o que não é pragmático, porque ela, no pragmatismo, ela tem que trabalhar. Ela trabalha o dia inteiro e a única momento de libertação imagética que podemos colocar aqui é quando ela se relaciona com a própria mãe morta ali no túmulo, ou com os animaizinhos que vem chegando a partir dessa árvore que nasce ali dos choros da Branca de Neve, da Cinderela. Na versão Disney, ela se relaciona com todos os outros animaizinhos, ratinhos e tudo mais que tem ali no entorno. Ela conversa efetivamente ali com aqueles animais, porque é o aspecto intuitivo e racional que ela tem de se manter minimamente inteira naquele contexto. Ela consegue, em alguma medida, embora subjugada, manter uma relativa saúde mental dentro daquele sofrimento, muito respaldada, alicerçada e amparada pelo afeto desenvolvido com a mãe, e que ela tem essa relação mítica, né, simbólica, de ainda ter algum vínculo com essa mãe mesmo morta, que prometeu cuidar dela mesmo depois de passar, né, mesmo depois de morta, e por isso ela tem essa vinculação de lidar seguindo regiamente a orientação da mãe, no caso do filme: seja corajosa e seja gentil. Interessante, né? Eu falei que uma das formas de passar mensagem e educar, entre aspas, a civilização do momento era colocar algumas informações, algumas orientações dentro desses contos. Então, uma das coisas que já é ancestral, arquetípico, colocado ali, é imprimir essa natural, que não é natural, vai imprimir essa recorrente relação de rivalidade entre as mulheres. Ali nesse conto está impresso justamente essa relação que tem uma disputa entre... No filme tem uma cena, eu me lembro de ter uma cena que a Cinderela está lá toda carinhosa com o pai todo carinhoso com ela, e aí a madrasta que está dando uma festa, o pai se retira por um tempo, por um momento, ele não é afeito àquele tipo de circunstância, mas ele está submetido ali àquela nova esposa, e aí a madrasta vai atrás dele para poder chamá-lo para se reunir ali com os convidados, e ela percebe um momento de puro afeto entre a filha e o pai, no filme, tá? Entre a filha e o pai. E aí a nutre ainda mais a inveja, o desgosto, né? E a rivalidade implícita ali de concorrer mesmo que pelo amor do marido, né? Pelo amor do pai da Cinderela. Sobre, simbolicamente, também uma possibilidade da gente olhar para a morte dessa mãe, também a gente pode olhar por essa perspectiva dessa transição, quando os filhos vão crescendo, de ter aquela disputa com os pais, né, os opostos, né? E aí uma das imagens simbólicas que pode ser categorizadas para essa relação é de realmente a gente matar nossos pais. Em algum momento, em alguma medida, simbolicamente, obviamente, a gente faz a morte daquele pai que nós tínhamos aquela relação, dependendo da faixa etária que nós estamos ali nos relacionando. E aí a morte dessa mãe também pode ser uma representação desse conflito, né, geracional entre os membros daquela família. E aí, em alguma medida, possibilidade de narrativa, tá? Em alguma medida, essa madrasta é a transmutação da mãe efetiva, que morre para a criança, né, para aquela Cinderela, morre, passa e se torna a madrasta, se torna a rainha má na Branca de Neve. Então é uma das possibilidades da gente enxergar esse processo de desenvolvimento, e obviamente está implícito a passagem mesmo de infância passando pela adolescência, que nessa época nem tinha esse conceito de adolescência, mas passando da idade infantil para a idade adulta. A questão dos horários, vou falar do sapatinho daqui a pouquinho, porque eu acho bem interessante, mas a questão dos horários eu acho bem bacana, porque tem a ver mesmo com a simbologia
Em relação ao contos, remontando a dinâmica também de treinamento da sociedade, do meio onde você estava inserido, uma das coisas que eles colocavam era muito puritano, né, de fazer mesmo, né, o cerceamento do acesso à mulher, de conter, né, aquela coisa de domesticar mesmo o feminino. Então, simbolicamente, incutido aqui nessa narrativa, nós podemos entender, não era de bom tom que uma mulher de família, né, nobre, né, com boas orientações, ficasse até muitas, né, até altas horas da noite com algum homem que não fosse seu marido, né? Não era de bom tom que a mulher passasse pela madrugada com um ser masculino que não fosse o próprio marido. Somente ali na burguesia, né, na realeza, isso a gente falou sobre isso na Branca de Neve lá. E aí uma das orientações que está remontada, especialmente ali no Perrault, é justamente essa orientação para que ensinasse as meninas, que obviamente era o maior público que consumia esse material, que elas deveriam respeitar e não se submeter aos perigos, né, da madrugada. E aí, simbolicamente, do ponto de vista junguiano, uma das coisas que nós podemos interpretar por essa questão da meia-noite é que, simbolicamente, até a meia-noite, a gente pode entender que é tudo que está visto, que está na consciência. A partir da meia-noite passa a ser o que é inconsciente, que é do oculto, né? Que não é, muitas vezes, captado e entendido. E para essa Cinderela, que ainda está no amadurecimento, ela ainda é muito, muito imatura, ela é muito ingênua ainda, não é saudável e seguro que ela caminhe pelo inconsciente, porque ela ainda não tem recurso suficiente. Por isso a orientação de que ela, né, que a fada madrinha fala para ela, que ela volte antes, né, até meia-noite ela tem que voltar embora, porque o encanto acaba. E aí ela faz toda aquela movimentação. O sapatinho, eu sempre fico indignada, né, ficava bastante intrigada com a questão de que, tipo, a orientação fica até meia-noite, porque depois da meia-noite a carruagem vai voltar a ser abóbora, os lacaios vão voltar a ser lagartos, os cavalos vão voltar a ser rato, o vestido vai desaparecer e vai voltar o vestido que você estava usando e tudo mais. Mas o sapatinho não muda. Passa da meia-noite, passa dias, e o sapatinho de cristal continua intacto. Tanto o que fica com o príncipe, quanto o que ela leva consigo. E aí, ampliando, estudando, refletindo, as possíveis justificativas, voltando na dinâmica de ânimos e ânima, uma das possíveis justificativas, a gente entende que essa Cinderela, ela, no primeiro momento, né, até metade da história, ela está com esse ânimos absolutamente infantilizado, fraco, sem nenhum tipo de desenvolvimento. À medida que ela tem a possibilidade de acessar aquele manancial do baile, porque não era nem só o príncipe, né? Era toda a corte, era toda a cidade, estava ali. Ela, obviamente, ela consegue se relacionar com os outros elementos que não a própria família nuclear, onde ela estava ali contida. E nesse afã, ela tem a possibilidade de estabelecer um vínculo. No filme até ela encontra esse príncipe antes, mas nas narrativas originais não tem esse encontro antes, tá? Ela só encontra esse príncipe lá mesmo no baile. Então, quando ela estabelece, só que no filme só tem uma noite de baile. Nas narrativas são mais de uma noite de encontro, né? De namoro, porque tem ali um flerte, tem ali uma corte, tem ali uma aproximação, um entendimento melhor daqueles dois pares, né? E aí ela está fazendo a vinculação com uma nova possibilidade de ânimos que até então ela ainda não conhecia. Ela tem idade suficiente, ela passa da idade da infância e se transforma numa moça, numa mulher. Então, ela tem a possibilidade de fato, se relacionar e desenvolver interna e projetivamente esse ânimos para que ela
amadureça e faça, né, estar efetivamente nesse processo de individuação. Quando ela está fugindo e no tropeço, no afã de fugir, para que as pessoas não percebam que ela estava ali naquela dinâmica de feitiço, né, de vestido e tudo mais, o príncipe pega esse sapato, não ao Léo, ele já está absolutamente apaixonado, ele já quer saber quem é essa pessoa, ele quer saber onde essa pessoa vive, e ele não consegue, e ela mantém ele longe pelas 3 noites, especialmente na versão do Greens, dos irmãos Green. E aí, quando ele fica com esse sapato e ele decide que ele vai encontrar a dona desse sapato, e a dona desse sapato vai ser a esposa dele, vai ser a noiva dele, vai ser a futura rainha daquele país, ele estabelece conscientemente o vínculo com essa Cinderela, com essa pessoa. E o sapato dela também não desaparece justamente porque o vínculo está firmado. Ainda não está concluído, ela ainda precisa fazer percursos, ainda precisa fazer uma elaboração. O príncipe precisa fazer também o trabalho dele de se aproximar. E o príncipe fazer a busca de erro e tentativa, embora ele tenha um objetivo muito bem traçado, ele tem que fazer um caminho até chegar à Cinderela, passando inclusive pelas irmãs e pela, né, vista, né, da madrasta e pela omissão do pai. Ele tem que fazer todo um trabalho de construção para efetivamente merecer estar com essa Cinderela. Eu vejo muitas vezes as pessoas trabalhando esse conto da Cinderela apenas como o complexo de Cinderela, né, que falam, que é a menina que tem, tá? O problema é quando a gente opera no complexo da Cinderela, que é a Cinderela ficar ali à mercê e esperando o príncipe encantado vir resgatá-la da família malvada. Essa é sim uma possibilidade e uma leitura deste conto. Muitas pessoas que se identificam com esta Cinderela nestes termos, inclusive de percepção de conclusão de conto, está muito vinculado e submetido a um tipo de projeção, de delegação da própria felicidade, de delegação das próprias iniciativas. Então isso é um perigo, obviamente, porque você fica à mercê de ser salva por um príncipe encantado, ou não. Quem era encantado era ela. Mas quando a gente também projeta muito e delega muito toda e qualquer iniciativa e felicidade, vida efetivamente, acreditando tudo isso na presença e no resgate de um terceiro, de um emprego, de um projeto que seja, você fica muito vulnerável, porque afinal de contas você não assume a autonomia da própria existência. No caso da Cinderela, não enxergo dessa maneira. Eu gosto muito desse conto. Depois desse estudo, eu achei ele ainda mais interessante justamente por esse fechamento, porque ela não é simplesmente a princesa que é levada para casar com o príncipe. O príncipe faz um caminho também para ir encontrar, para identificar e exaltar esta Cinderela, né? Esta mulher, esta ânima desse príncipe e esse ânimos dessa Cinderela, que passa a ser a princesa e rainha desse país. Então existe um trabalho muito rico, muito interessante no desenvolvimento desses personagens, que é muito lindo, é muito maravilhoso. Mesmo o desfecho, em qualquer uma das versões aqui, que a madrasta, as filhas, e até esse pai, no filme da Disney não tem o pai, mas nas versões dos originais tem o pai, mesmo nessa que eles vão embora do país porque estão sendo subjugados pela população por quem acaba identificando, ou esse, que eu acho esse menos legal, mas ou esse que eles vão morar com a Cinderela e são perdoados. O problema não é ser perdoado, o problema é usufruir das benesses da construção dessa Cinderela. Se a gente olhar
como terceiros, como pessoas, né, como os elementos aleatórios. Mas se a gente olha como aspectos da própria Cinderela, a gente entende que esses aspectos sombrios, que esses complexos que sejam, eles podem ser, assim, esvaziados e, de alguma maneira, veja, não é reprimidos, mas de alguma maneira contidos, né, de alguma maneira preservados em alguma área segura. Eu tinha uma professora, maluca total, mas era maravilhosa, muito assertiva. E ela falava sobre essa questão de complexos e de sombra, aspectos sombrios. Ela usava uma metáfora muito interessante, a lá pessoa espalhafatosa. Ela pegava e falava, o complexo, os aspectos sombrios, que muitas vezes a gente não tem total compreensão, ou principalmente, efetivamente, aquele que nós temos a total compreensão de qual é a potência deles, é importante que a gente mantenha ao nosso lado. Ela usava uma metáfora que é como você ter... minha família tem uma Rottweiler e ela é um amor. Mas a face do Rottweiler, né, de uma raça, para quem não conhece, é uma raça de cão. A face do Rottweiler, ele é muito amedrontador. Ele impõe respeito, ele no mínimo, ele inspira cuidado. Então ela usava a metáfora que é como um Rottweiler feroz que eu mantenho aqui do lado na minha mesa. Né? Veja, não é debaixo do meu pé, é aqui do lado do meu corpo, sabe? É como se ela sabe que ele é perigoso, ela sabe que ele é feroz, que ele pode sim te atacar, mas ela mantinha ali as vistas dela porque ela tem uma maior área de manobra para poder lidar com as repercussões desses conteúdos sombrios. Ela pode chamar alguém para conter esse cão, ela pode deixar ele ali com uma relativa liberdade, mas ali contido num determinado tempo e espaço. E essas dinâmicas, madrasta, pai ausente, ou pai subjugado, ou as filhas invejosas, né, e que tratavam ela mal, toda aquela dinâmica de viver ali naquela casa, fazendo os trabalhos como se fosse uma escrava, porque fala empregada, ela trabalhava para comer, né, ela não tinha mais direito a nada ali. Todos esses elementos não deixam de existir só porque não estão mais operando. É uma das coisas que a gente fala dos complexos. Os complexos, eles não desaparecem. Eles podem e devem, dependendo do contexto, dos problemas que a gente estiver trabalhando, das questões que a gente estiver elaborando, o trabalho é esvaziar esses complexos e entender os gatilhos e as motivações e o que é que faz ele inchar novamente, crescer novamente, atuar novamente, ativar novamente, para você ficar com maior consciência das movimentações para que você mantenha esses aspectos, esses complexos que são destrutivos para a sua própria existência, para a sua própria felicidade, para a sua própria segurança, para o seu próprio equilíbrio, para você entender como é que eles operam para você manter o Rottweiler, como minha professora falava, ali no cantinho, minimamente observável, né, contido ali. Veja, não é reprimido, porque reprime a panela de pressão, uma hora explode. Fazer de conta que ele não está lá é infantilidade. É importante a gente ter uma relação mais adulta, mais madura com essas dinâmicas, para a gente não ser pego de surpresas nas nossas próprias vidas. Enfim, acho interessante porque ela conseguiu manter tudo bonitinho ali no entorno. Acho bacana mesmo esse conto. Deixa eu falar aqui mais alguns aspectos. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. A única coisa que eu não falei, o que eu fiz a anotação aqui, que essa parte eu até retirei um resuminho ali do livro da Karen, que a Cinderela ela fala, né? Que a Cinderela é a história padrão de superação. E isso provoca naturalmente muita identificação, que a gente acaba tendo mesmo essa relação de tentar mesmo salvar os pobres e oprimidos, né, os fracos e oprimidos.
É uma receita perfeita, que ela faz aqui a compilação, que é uma mocinha maltrapilha, maltratada, a ausência, seja física ou seja por falta de atuação de um pai. E aí essa mocinha maltrapilha, que tem um banho de loja e passa a ser princesa. Haja visto várias narrativas, não apenas no filme da Disney, do conto, né, da Cinderela efetivamente, mas Uma Linda Mulher nada mais é que isso, né? Pega lá a Julia Roberts os jovens nem sabem do que eu tô falando, né? Mas pega lá a Julia Roberts de um filme muito famoso da época chamado A Linda Mulher. Ainda temos a Julia Roberts lindíssima, mas ela era ainda mais lá no passado, com o Richard Gere, que era o príncipe. E aí tem até a cena, né, que no final ela tá lá toda, né, não quer mais saber dele, porque ele magoou ela, e aí ele chega lá, não com um cavalo branco, mas com uma limousine. Contemporaneidade, né, gente? E aí os outros dois aspectos, que são a madrasta demoníaca e as irmãs malvadas, somado ao elemento de ajuda natural, que era para ficar linda, né? Esse elemento natural transformava ela numa bela, né? Vestia ela bem, tratava ela bem. Ela era linda, mas ela revelava a beleza que ela tem. E de encontrar um príncipe encantado, um nobre, né? E aí uma das coisas que eu fiquei intrigada também, porque é que em contos de fada quase sempre a gente precisa, ou quase sempre aparecem esses elementos sobrenaturais para resolver o problema, né? Dos personagens principais. E pesquisando muito, refletindo muito, amadurecendo a ideia, o problema é quando a gente olha para esses elementos que não são racionais de maneira puramente lógica e racional. E quando a gente lida com essa dinâmica de sobrenatural, a gente está falando, trazendo para a nossa vida real, para o nosso dia a dia, sobre as nossas disposições irracionais, que não tem nada de menor sobre isso. Uma intuição, do ponto de vista junguiano, é uma função irracional. O pensamento, ele se classifica numa função racional. Se a gente, né, trabalhar o quaternário, é um assunto grande, mas o Jung, principalmente, ele trabalha com 4 funções psicológicas, que é a sensação, intuição, pensamento e sentimento, que faz uma cruz, né, o quaternário lá. E 2 desses aspectos estão vinculados à racionalidade e outros 2 aspectos estão relacionados à irracionalidade. Mas isso não significa que um é melhor que o outro, são apenas disposições e maneiras de ver o mundo, de lidar com o mundo, de interagir com o mundo diferente. Quando a gente está na lida pragmática da vida, e aí a gente, nos contos, fazendo associação com os elementos naturais, a gente pode associar para a nossa vida do dia a dia aquelas coisas que a gente não explica, sabe? O sonho que a gente dorme, sonha e aí acorda com a solução miraculosa, que também é um efeito sobrenatural. Então são essas dinâmicas. Você vai conversar com alguém que não tem absolutamente nada a ver com você, nem sabe o que você está passando, e você troca meia dúzia de palavras com essa pessoa, e essa pessoa te dá um insight, uma nova possibilidade de perspectiva que você ainda não tinha tangenciado. Isso é elemento mágico. Essas são as funções que, objetivamente, muitas vezes a gente ainda não reconheceu, ainda não identificou, ainda não sabe usar, e que vem além de nós, e às vezes apesar de nós. Então, esses elementos naturais, eles estão associados a essas dinâmicas que também acontecem conosco nas nossas próprias vidas. Muitas vezes até a gente pode entender como sobrenatural, tipo, pensa na mãe e a mãe te liga. Né? São coisas que são pragmaticamente talvez que imprima um pouco mais de dificuldade de a gente fazer a percepção de como é que isso funciona. E eu já demorei um monte, acho que tá na hora de encerrar. Acho que ficou legal, né? Acho que dá para fazer mesmo essa aproximação com a gente próprio. Sabe uma coisa interessante que a gente trabalha também nos contos de fada, no processo terapêutico, é a gente identificar quais são os contos, ou qual é o conto de fada que você gosta mais. Vai, para não usar a palavra difícil. Qual é o seu conto de fada preferido? Ou qual é a sua narrativa mitológica preferida? Qual é o seu enredo preferido? Qual é o seu filme preferido? Qual é o seu desenho animado preferido?
Diante dessa percepção de identificar qual que é que você elege como prioritário, como identificação, como desejo, né, o que seja, tenta entender melhor como é que funciona essa narrativa, porque certamente o enredo, a construção, né, dessa movimentação dentro que você, dessa linha de narrativa que você escolheu, certamente diz de você em alguma medida ou em algum aspecto, e você pode elaborar melhor algumas questões que você não gosta tanto do desfecho daquela narrativa na sua própria vida, como você pode desenvolver coisas que você gosta e que você deseja ter na sua vida naquele contexto, com base no que você vê nessa narrativa. Pode ser um exercício interessantíssimo para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Se você quiser compartilhar comigo sobre isso, vamos conversar. Estou aqui à sua disposição. Vamos trocar alguma ideia aqui. Vou ficando por aqui, gente. Falei um monte. Hoje demorei bastante. O último, né? É um dos últimos. A gente vai entrar em férias. Daqui a pouquinho estamos em férias e retomamos só o ano que vem. Nesse meio tempo eu vou soltar algumas pílulas, pegar alguns recortes das terapias em grupos do passado, porque nem todo mundo assiste inteiro, eu demoro muito, eu falo muito, gente, eu nem consigo entender como é que eu falo tanto. E sozinha, né? Tô aqui sozinha, impressionante. Meus amores, deixa eu encerrar, que senão eu vou continuar aqui. Foi uma delícia, muitíssimo obrigada. Te vejo em breve, ainda em novembro tem mais um pouquinho que a gente vai falar sobre o que a gente comentou, de um filme que nós trabalhamos como monografia de fio condutor, aspecto assim, técnico que a gente trabalha principalmente são os complexos autônomos do inconsciente coletivo. A gente falou um pouquinho de complexo hoje, a gente vai ver como é que esses autônomos do coletivo funcionam e interferem na nossa vida, acho bem interessante. Então fica aí, mesmo que seja no ano que vem, vamos conversar, tá bom? Super beijo, até a próxima, tchau, tchau.